Olá, estamos de volta com mais um podcast Sem Ponto Final da Docton TV e trazendo informações importantes sobre o assunto que está sendo discutido em Minas Gerais, em todo o país, que é referente a esse surto de arboviroses. Quando a gente fala em arbovirose, nós estamos falando de dengue, zika, chikungunya, né, Débora? Sim. E a nossa convidada de hoje é uma convidada muito especial. Ela é bióloga, professora de biologia também da Escola Liber, a Pamela Souza, que vai esclarecer algumas das principais dúvidas, né? Dúvidas recorrentes sobre esse danadinho desse mosquito. O mosquito danado. Danado, né? Obrigada, Pamela, pela sua participação. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Pamela. O Pamela, eu estava lendo um pouco sobre o mosquito, né? E descobri que ele já é muito antigo, tem registro desde o século passado. Né? E naquela época a gente não sabia a potencialização que ele ia criar. Naquela época ele foi capaz de ser radicalizado. E depois, agora, em pleno século XXI, com o tamanho avanço tecnológico que temos aí ele com umas 3 doenças capazes de levar muitos pacientes a óbitos. Inclusive, você falou na questão de erradicar, o Brasil na década de 50 conseguiu, né? A doença, né, aí da febre amarela com uma vacina. Hoje a gente já está ouvindo falar aí na vacina da dengue. A gente tem ela fornecida na rede particular e ainda não saiu pelo SUS, né? Mas é uma esperança que temos, quem sabe, para o próximo ano. O SUS está começando a chegar ainda, mas um grupo muito pequeno, né? De crianças, pequeno. Né? Adolescentes aí, né? E os grupos prioritários, né? Normalmente que esse primeiro momento é só serão de 10 crianças e idosos. Mas eu estava vendo que não tem eficácia comprovada a partir de 60, né? 60 Ainda anos. Precisa de estudo. Aí, né? A mais para isso. Mas a gente está confiante que a gente vai chegar lá. Tem muitos cientistas em prol dessa, especificamente. Ainda mais que tem levado muito idoso. Né? Normalmente, nessa idade, já tem muitas doenças. Comorbidades. Isso. Né? E isso acaba, com a dengue, afetando mais ainda. Mas tem muitos cientistas em prol desse estudo específico para ver ou se dobra a dose ou se toma 2 doses específicas para ver como é que vai ser. Mas eu creio que não demora. Né? Porque hoje, por exemplo, se a gente for falar hoje, a gente tem, no nosso estado, falando do nosso estado, a gente tem 18 óbitos comprovados. Desses 18 óbitos, parece que 9 são mais de 60. Então, metade é uma coisa que a gente tem que pesar bastante. Em Caratinga, inclusive, está sendo investigado né? Um óbito que é de um idoso, né? Que é de um idoso, exatamente. E assim como acontece em Caratinga, está em todo o país, né? Sim. E o que me preocupa é que quando a gente fala a respeito de um surto de dengue, que a gente está falando assim, especificamente do nosso estado, mas a gente vê falando em todo o país, é que é uma doença que é difícil ela demora um pouco para ser comprovada. Normalmente você faz... Essa é uma das dúvidas. Por que dessa demora de confirmar? Confunde com virose. Porque são sintomas. Viroses, febre, que dá dor no corpo. Então, assim, qualquer doença no início, se você for ter qualquer doença no início, esse sintoma pode ser... Você pode estar com febre, você pode estar com gripe, você pode estar alimentada mal e estar com alguma coisa... Outro vírus, Então, é muito difícil de se diagnosticar no início. Então, assim, eu fico pensando... já tem esse número de confirmado, eu fico pensando em questão de investigação. Quanto maior será? A subnotificação é grande. Então, demora. A gente, depois que sair do surto, que a gente vai ter um dado muito específico a respeito de a quantidade exata de pessoas que vai ter, né, com essa dengue. Nos bastidores, Pamela, você deu um exemplo sobre a questão da proliferação, né, do mosquito. E eu fiquei, assim, achei super interessante, porque a gente acha que são poças de água grande, né? Porque o que acontece, a maioria da população, ela olha para o quintal em si e pensa assim, nossa, eu não tenho nenhuma garrafa, eu não tenho planta, eu não tenho nenhum pneu, então assim, não tem como um mosquito crescer na minha casa. Mas basta uma colher de chá, o mosquito consegue evoluir ali, né? E uma fêmea, gente, ela é capaz de botar 450 larvas. Então, você imagina 450 mosquitos em uma colher de chá. É muita coisa.
né? Por isso que aí, então a gente tem que ter muita atenção. Às vezes uma poça d'água, né? Que demora ali, né? A gente está numa época de chuva, que é uma época que normalmente acontece um pouco a gente vê mais casos de dengue. Por quê? Porque a gente está em temperaturas altas, que a gente está no verão, e é uma época de chuva. Então é tudo que o mosquito gosta. Temperatura alta, tá calor e tem água. Então assim, é a época dele se proliferar. Então, assim, se tiver uma pocinha de água que já demora ali para sumir, né? Não tem a água, não tem o sol para secar, então ele já é capaz de se evoluir. E essa evolução demora 10 dias. É isso que eu queria saber. 10 dias. A fêmea bota os ovos e vai se transformando na larva e vem a pulpa. A pulpa para o mosquito é como se fosse a metamorfose da borboleta. E aí já se passa a ser o mosquito e ele... 450 mosquitos novinhos aí, de uma colher de chá. Nossa, Uma tampinha de A gente não imagina mesmo, né? É incrível. Agora, outra dúvida, Pamela, somente a fêmea que compõe esse vírus. Isso. O mosquito, o macho, ele se alimenta do néctar das plantas. E apenas a fêmea que morde... O macho é um fofo. Pois é, tá vendo? É a fêmea não. Só lá, né? Nós somos bravos. As fêmeas que gostam, gente, elas que... olha que interessante. E eles têm hábitos diurnos, a gente tem que ter esse pensamento, né? Eles gostam do dia... Hábitos diurnos não significam que eles não picam. Então eles não picam à noite. Não, é questão deles serem mais do dia, né? Então, é por isso a grande importância aí que a gente tem, né? Que muitos cientistas pesam no uso do repelente durante o dia. E a questão que eles falam que voa mais baixo, realmente? 1,5 metro. Tá. A altura que eles voam, 1,5 metro. E toda fêmea, desculpa, Débora, toda fêmea está contaminada? Não, por exemplo, você está doente, aí ela pica você, aí ela vai começar a transmitir a doença nas próximas picadas que ela vão ter. Como? Então, olha que interessante esse dado, ontem eu também estava lendo sobre isso. Quem está doente? Nós estamos doentes. Isso, e ela pica e através disso ela leva o vírus para outra pessoa. Então ela pega o vírus do ser humano. Ela não nasce com esse vírus. Isso ela pega de nós, vamos falar assim, né? E esse vírus é o vírus da dengue? Isso, na picada, vamos falar assim, o organismo dela, através da picada, ela produz o vírus e a partir daí ela passa para a próxima pessoa aquele vírus, o ser humano que é. E qual é o tempo de sobrevivência do mosquito? 45 dias. Muito tempo, né? Olha, eu achei Tem gente que era acha mais pouco, curto. acredita? Eu acho muito. Também, achei que era bem mais curto. A gente vê geralmente insetos assim, curtos, né? Muito tempo. O que eu queria perguntar que eu li também, falando que hoje em dia a gente poderia quase que dizer que é impossível erradicar. Pois é. Hoje a gente, apesar dos avanços tecnológicos que a gente tem, a gente depende muito mais da população em razão disso, né? Mas muitos cientistas já chegaram a essa conclusão, que seria impossível erradicar. A gente pode diminuir bastante. Aí a gente chegou ao assunto da vacina, né? Com a vacinação. Porque a fêmea picar, a gente já vai estar protegido. O nosso corpo já vai ter criado aquele anticorpo específico. Que realmente vai ser... Que vai diminuir em grande escala. Né? Essa vai ser esse bloqueio que a gente vai ter. Porque se a gente não tivesse a vacina, né, não tivesse esse pensamento e fosse pensar só na radicalização do mosquito, seria impossível. Nossa. E a gente tem a felicidade que esse ano o Butantan também já vai pedir o registro, né, na nossa vacina brasileira, que é uma dose só, né? Isso. A nossa expectativa para o próximo ano, a gente já está com ela para toda a população. Sim, muito bacana. Agora, dengue, zika e chikungunya, essa transmissão é por qual mosquito? Aedes aegypti. Todos são o mesmo mosquito, né? Então a gente tem que sempre ter isso em mente. Todas as 3 doenças são passadas para o Aedes aegypti. São todos o mesmo mosquito. E tem características diferentes de um pernilongo. Sim. O tamanho do Aedes aegypti é diferente. Porque nessa época do calor, a gente tende também a ver muito pernilongo. Sim. Mas eles têm umas características diferentes. Um pouco delas são quais? O tamanho, o pernilongo ele é um pouco menor. A gente, lógico que visualmente a gente não vai perceber, porque são centímetros de diferença, tá? Mas ele é um pouco menor. O pernilongo, ele tem de ser barulhento,
e tem hábitos noturnos. Então, a gente, né, sempre lembra dele na hora que a gente vai dormir. Ele também é barulhento. O pernilongo, quando ele pica a nossa pele, ele deixa aquela manchinha vermelha, fica aquele círculo quase que perfeito, isso. O mosquito da dengue, não. Ele morde a gente silenciosamente, a gente coça, mas não vê sinais. Ele não deixa rastros. Não sabia, não. Isso é importante, ele não deixa rastros. Basicamente, eles têm os hábitos diurnos e o outro noturnos. Um é barulhento, o outro é... Não, ele é silencioso, ele chega... Ela chega... silenciosamente pica e não deixa rastros. O calombinho. Então, quer dizer, quando eu vejo o calombo, eu não preciso ficar muito preocupada. Foi um pernilongo. Olha, que bacana. Muito interessante. Sobre a questão de inseticida, qualquer inseticida, ele é contra esse mosquito? A gente hoje tem... A maioria das indústrias pesaram muito a isso, né? Porque é o que a pessoa busca, né? Então, colocam no rótulo, sempre tem mata mosquito da dengue, né? Sim, Eles costumam colocar até os 3, porque a grande maioria da população não sabe que o mesmo mosquito é capaz de produzir essas 3 doenças. Então, eles colocam lá, mata mosquito da dengue, zika, chikungunya. Então, a grande maioria desses inseticidas, ele tem no rótulo escrito essa potência que eles têm. Mas eu acredito que seja qualquer um. Até mesmo no repelente também está escrito a respeito. Sim. Pamela, a transmissão da doença, ela acontece somente através da picada do mosquito, certo? Isso, não é contagioso. Bom a gente explicar. Acabamos de sair de uma pandemia. Não é? Da Covid, e aí pode causar uma certa confusão. Sim, é a dúvida de muita gente, principalmente dos idosos. A gente fala assim, o meu vizinho tá com dengue, não vamos lá visitá-lo, né? Mas tem isso, a diferença, né? A grande diferença do corona para o mosquito é que ele não essa doença não é contagiosa. Se eu tiver com dengue, eu não vou transmiti-la para você. Apenas o mosquito que passa essa doença para nós, né? Ela não é um vírus que passam assim por ar, não. Assim como o corona. Ô, Pamela, eu queria te perguntar que, pelo menos na nossa região, a gente viu que aumentou muito os casos de chikungunya. Antes era muita dengue e esse ano teve um aumento muito grande. Isso é sazonal mesmo? Por exemplo, zika a gente quase não vê falar, isso depende mesmo da época do... Aumentou tanto que o nosso secretário do Estado, o Fábio, ele chegou a dar um relatório a respeito disso, né? Em relação desse aumento importante da população de chikungunya, principalmente na nossa região. Mas, assim, eles ainda não conseguiram detectar o mosquito dengue, chikungunya, zika. Entendi. Então, assim, é um grande avanço que a gente ainda tem que ter. Agora, zika a gente vê pouco na nossa região. Teve um ano que teve muitos casos no Nordeste, me parece, né? Que teve um surto no Nordeste, mas tem muito tempo que a gente não vê falar, né? A maior preocupação da zika, no caso, é em relação às gestantes também, né? Porque isso pode afetar... os bebês que nascem com microcefalia. Então, assim, às vezes... A gente vai ter uma gestante, diagnosticou com dengue, mas e aí? A gente vai saber depois, né, como é que vai ser ao decorrer da gestação. Então, a gestante também tem que ter bastante cuidado. Redobrar o cuidado, né, em relação a esse mosquito e a essa época do ano, porque é uma coisa muito incerta. São estudos muito recentes que a gente tem a respeito, né? Então, assim, a gente não tem informações exatas, como que vai ser. É dengue mesmo, não é? Chikungunya? Vou ter sequelas? Como que vai ser? Então, vai ser a partir de agora que a gente vai obter essas informações. Então, por isso que é sempre bom, né? Prevenir do que remediar. A gente não sabe como é que vai ser essas informações futuras. E esse mês de março ainda é um mês de alerta, um mês de provável pico, né? Foi o que o Fábio falou a respeito, né? Que a gente está num período da história que foi maior o caso de diagnosticados com dengue, notificados, ou seja, ainda tem muitas pessoas que não foram notificadas, que essa investigação ainda está acontecendo, mas que a probabilidade de março ser ainda maior do que está agora, né? E Minas está num ranking aí negativo, que é o primeiro, que é o primeiro, com mais número de casos, normalmente, nos últimos anos, foi a região do Nordeste. Lá, normalmente, é mais quente que aqui. Sim, muito quente, úmido, né? E muito quente e úmido, e a temporada de chuva deles são maior. Mas devido às nossas mudanças climáticas aí que está acontecendo, a gente está com uma demanda de chuva grande, com temperaturas altas,
e os mosquitos estão adorando, né? Estão se proliferando durante essa época. Então, assim, por mais que a gente já vê que estamos numa época maior, que tem muitos casos, visto na história, né? No nosso passado não tinha, até hoje, no mês de fevereiro, notificado tantas doenças, a gente está aí com uma visão de ser ainda maior em março. Preocupante. Então precisamos nos cuidar Nos mesmo. cuidar, E basicamente, é isso. É você prestar atenção no seu quintal, ter atenção a essa informação que, gente, uma colher de chá pode proliferar 450 mosquitos. Então, assim, época de chuva, tem gente que fala assim, não vou lá limpar minha laje, porque vai chover daqui a pouco novamente. Mas é importante. Por quê? Porque talvez naquela chuva que deu naquele momento, o mosquito foi ali, botou os ovos. Se você for lá e retirar aquela água, então o que cair, vai cair novamente? Vai. Mas vai ser água nova. Não vai ter, ao tirar aquela água que já estava parada da sua laje, você vai retirar também os ovos que talvez a fêmea tenha botado ali. Então, assim, ali você já está eliminando 450 novos mosquitos. É bom a população ter esse pensamento, né? Você falou sobre a questão de quintal, mas talvez uma área de serviço mesmo, com a janela ali aberta, o mosquito já entra. E ali na área de serviço ele já consegue fazer também o seu ninho, né? O seu ninho, porque no início, até mesmo quando se falava de dengue, a saúde, né, se propagava muito em relação, cuide do seu quintal. Sim. Hoje eles já nem usam, tipo assim, cuide do quintal do vizinho, né? Porque às vezes eu não tenho quintal, mas o meu vizinho tem, né? Sim. Então, se ele não tiver esse cuidado, eu tenho que ter para ele, porque o mosquito que tá lá pode... E hoje mesmo em apartamentos as pessoas têm muitas plantas, né? Água parada. Então precisa mesmo de cuidado. Existe, hoje não mais, mas existe geladeiras também que havia tem aqueles... poça que fica, né, tipo uma gaveta de água armazenada atrás. Então, assim, é onde o mosquito escuro, quentinho, porque nessas geladeiras atrás são quentes. Quente, tá perfeito, com água, né? É perfeita para geralmente quando os deles. agentes de saúde vão, eles pedem para ver a geladeira, né? Aqueles ralinhos também que a gente tem no banheiro, por quê? Não só no banheiro, né? Em qualquer ambiente da casa. Por quê? Porque ali a água fica parada. Sim. Então, assim, é um lugar escuro, né? Como a gente disse, escuro, é quente. O mosquito, então, por isso que eles sempre vão. E como você falou, esses agentes epidemiológicos estão passando muito mais. E ainda na população a gente vê pessoas que não recebem. Que não abrem a porta para recebê-los. E agora, gente, é de uma grande importância. Não tem como. Eu brinquei com a Regi ontem, que um dia a moça chegou à minha casa, uma bagunça, mas eu falei, entra, por favor. Fecha os olhos. Não tem como, né? Gente, as pessoas não estão ali para observar a sua casa, nem para pegar nada. Sim, mas tem muito isso também, eu já ouvi. Não deixe, porque vai ficar vendo que tem e que não tem dentro da minha casa de valor. É controle de saúde pública e vai afetar todos. Infelizmente. Você que não quer deixar o agente entrar. Pois vai afetar toda a população. A gente sabe que, infelizmente, tem muitas pessoas que usam disso, né? Tem pessoas que têm a ousadia de ter até o mesmo uniforme para entrar na casa das pessoas e fazerem isso. Mas, assim, estamos numa época... Normalmente, esses agentes são da nossa cidade, são nossos conhecidos. Sim, nós não moramos em cidades grandes. Normalmente, a gente conhece essas pessoas. E eles não passam só nessa época. Essa época é de maior importância. Sim. Então, a gente já conhece. Então, deixar entrar, deixar colocar medicação que é importante. Porque, por exemplo, o ralo, não tem como eu erradicar aquela água que vai ficar parada ali. Sim. Então, é importante, não só eles, mas saber a gente colocar o cloro ali. Eu sei que hoje eu não vou lavar. Então, vamos colocar um cloro, né, para fazer o efeito que eles colocam. E manter o ralinho fechado faz alguma diferença? Sim, muito, né? Então, deve fechar. Quem não tem aqueles que fecham, pode pôr um plástico. Pode pôr plástico, ou até mesmo cloro. Então, é isso. Você disse sobre o cloro, é importante. É importante. O cloro é a própria pessoa mesmo... Né, o morador se tiver cloro na água, eles não... Não, porque eles gostam de água limpas, paradas e limpas. Então, essas substâncias, né, são substâncias fortes, na qual o cheiro, o mosquito, a fêmea não gosta. Então, ela tende a ir procurar outro lugar. Opa, essa água não tá boa para mim botar meus ovos, né? Então, é importante, isso. Eles sempre vêm com uma tampinha e colocam... isso no ralo, basicamente é isso que eles jogam na nossa água para afastar o mosquito da dengue. É o cloro em pó. Isso. Então.
Isso. Tá, porque é um pozinho. É um né? pozinho. Né? A gente só vê o pozinho. Em alguns lugares tem uns pó. Em outras cidades é líquido mesmo. Não tá. é... Aqui eu sempre vejo vejo o pó. Vejo pó também. Então aquilo Eu ali já é um vi cloro. isso. Fiquei, ó, mais uma Sólido. dúvida esclarecida. Isso. Aquilo que eles jogam na nossa casa. Que pó Eu é os esse? achava que compostos era orgânicos. algum inseticida, achava. assim, remédio, sei lá, né? Então é cloro. Que repele o mosquito. Aí a fêmea tende a chegar ali, não gosta do cheiro, porque ele libera um odor, né? A gente, quando mexe com ele, a gente tende a sentir esse cheiro, né? Um cheiro forte. Ela repele o mosquito dali. Olha, até o dia 19 de fevereiro, que foi o último boletim divulgado, né, pela nossa Secretaria de Estado de Minas Gerais. Caratinga estava com 1.498 casos prováveis de dengue e 31 casos Confirmados. de chikungunya Chikungunya. ainda prováveis. Em investigação ainda. Em investigação. Gente, é muita coisa, né? E É aquilo que a muito. gente estava conversando, são números que estão sendo analisados. Analisados. E os que não foram, né? Pois é, essa é a Chama grande atenção. pergunta que chama atenção a respeito E a dessa doença. subnotificação fica porque às vezes você vai ter o quadro e você nem procura, né? Eu Às fico vezes tem um quadro de dengue mais leve, fica em E fica casa, em casa e não não procura as procura. unidades de Já Até mesmo saúde. pela superlotação, né? Você tem às vezes uma dengue Tá mais tendo leve, não em vai todos os procurar lugares. e isso vai ficar tudo subnotificado. Mas você teve, passou Passou e não mosquitinho foi te picou, notificada. às vezes passou para outro, né? Então, é por isso que acontece o surto muito É rápido. muito porque a gente rápido, pensa assim, é. nossa, é um mosquito, como que acontece essa... Né? Às vezes, muitas pessoas pensam, não, isso é contagioso, um mosquito não é capaz. Uma rua inteira tá com dengue. Mas aí aí a você gente... o que você falou, você tá com 1.000 pessoas doentes e Uma não notifica, a mosquito outra fica picando, pior. aí vai... E transmitindo acaba pra uma outra. cidade inteira tendo aquele mesmo sintoma. E acontece aí esse surto. Pamela, você tem acompanhado o secretário de Estado de Aham. Saúde, né, pela sua fala. Ele comentou se já sabe por que desse boom agora. Isso tem a ver talvez com aquele aquecimento, com o aquecimento global. E nós passamos por várias ondas de calor. Tem algo a ver ou ainda está em investigação? Por que agora? Pois é, o que ele citou foi o efeito El Niño, que a gente tem ouvido falar muito nisso a respeito. E essas mudanças climáticas afetaram muito, né? Como eu citei no início, a gente for olhar dados passados, o norte sempre era mais propício a ter mais casos de dengue, por ser um lugar mais úmido, ser mais quente e ter mais a temporada de chuva dele ser maior. Aí, cá no sudeste já está acontecendo isso, porque essas mudanças climáticas estão afetando seriamente a proliferação do mosquito. Então, assim, ele está se evoluindo muito mais rápido. Então, a gente está num período agora maior, né? Mudou totalmente a nossa... Passamos Sim. por uma onda de calor Total, tremenda. E agora aí calor e chuva. Então, assim, é tudo que o mosquito mais tem para se proliferar e aumentar. Porque normalmente a gente já ouvia se falar na dengue, mas eram períodos curtos. E agora, para você ver, a gente já está segunda quinzena de fevereiro e a gente já está esperando uns casos maiores em Pra março. né? Então, assim... É o que a gente aprende aqui com a Pamela em todas as campanhas, é mudar o nosso olhar, né, gente? Igual ela falou da respeito colherzinha de água, né? Eu nem imaginava que fosse tão assim. Sensível, né? Então, até eu vou mudar meu olhar agora para minha área de serviço lá, porque eu não imaginava que fosse uma quantidade tão pequena. Tão pequena, né? de Normalmente água. é bom a gente ter essa ideia para a maioria das populações já mudarem mesmo o olhar, porque a gente às vezes espera uma quantidade de água absurda e é em pouquíssimo. É isso, E eu todos os anos os governos batem nessa tecla, os focos estão nas residências, a gente precisa de cooperação, né? Sem essa cooperação, infelizmente, a gente não vai conseguir, não vou falar nem radicalizar, nem diminuir, né? Esses casos. Vai ser assim, aí no próximo ano a gente vai ouvir falar em maiores casos do que esse ano e infelizmente vai indo assim degradadamente. Obrigada, Pamela, pela sua Muito explicação. Foi um boa a prazer. conversa. Muito bom, Esclarecedora, né? Que bom. Deu para todo mundo compreender, não é mesmo? Eu gostei Sim, e bastante, tirou várias viu? dúvidas minhas também, gostei muito. São coisas assim, simples, mas que às vezes a grande maioria da Claro. população não sabe, que nos ajuda a entender um pouco, né, da evolução, da estrutura desse mosquito, e aí a gente conseguir de cara já diminuir, né, 3 casos de doença que está afetando bastante a nossa cidade atualmente.
Valeu, Pamela, pelas Obrigada. suas informações. Muito obrigada. E você já é de casa. Sempre que tiver algum assunto Ótimo. relacionado, né, Débora? Aí a gente Voltará. vai te chamar. Tá ok, obrigada a vocês pelo convite. Obrigada pelas Pamela. informações e a você esperamos no próximo programa. Até mais. Tchau, tchau.